Olá, a paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 13, os versículos 8 e 9. Assim está escrito: E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. O texto para refletir traz-nos uma parábola ensinada pelo Senhor Jesus para os seus discípulos e aqueles que, ao longo do tempo, haveriam de segui-lo como servos seus, como é o nosso caso nos dias em que nós vivemos e atravessamos, servindo a Jesus. E esta parábola Jesus conta a eles para trazer a lição, dizendo que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E a figueira é uma árvore frutífera. Ela deve sim produzir frutos. No entanto, ele observou que num determinado tempo ele foi procurar frutos na figueira e não encontrou. Ao não encontrar frutos nesta figueira, ele então chamou o vinhateiro, o cuidador, e disse a ele o seguinte: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Não encontro frutos nesta figueira durante 3 anos. Então não foi à primeira vista. Ele chegou e não encontrou fruto e pediu que cortasse essa figueira. Não. Ele então chamou o vinhateiro, notificou que por 3 anos seguidos ele procurava frutos e não encontrava. E foi o tempo que ele achou suficiente e disse então ao vinhateiro: corta-a. Ela está ocupando a terra de maneira inútil. É uma árvore infrutífera ocupando o lugar de uma árvore frutífera. Portanto, ela não tem mais a oportunidade de continuar. É preciso cortar, tirar pela raiz e certamente colocar uma outra planta que seja frutífera no lugar dela. O vinhateiro ouviu com cuidado o que o Senhor estava lhe dizendo. O Senhor veio procurar frutos, mas quem estava no dia a dia com aquela figueira era o vinhateiro. Era ele que tinha cuidado daquelas plantas e não tinha conseguido de forma nenhuma fazer com que aquela planta produzisse frutos. Quando ele recebe a ordem que é para cortar aquela árvore, ele responde então ao seu senhor. E a resposta dele é uma resposta consciente. Por quê? Ele diz o seguinte, respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano. O Senhor já vinha procurando por 3 anos. E ele disse: deixe-a mais este ano, quer dizer, mais um ano. O período de 1 ano para que ele desse uma atenção especial àquela figueira, àquela árvore. O que ele ia fazer? O trabalho de um cuidador, de alguém que não tinha no coração o desejo de que aquela árvore frutífera fosse cortada. Mas, no entanto, sendo frutífera, ela não estava produzindo nenhum fruto. E isso foi o que despertou no Senhor a decisão de cortá-la. No entanto, como o vinhateiro era o cuidador e era da confiança do seu Senhor, fez a ele um pedido
para que ele a deixasse por mais um ano, e neste período de um ano, o que é que ele ia fazer? Ele diz aqui, até que eu a escave, abra valas, lugares entre as raízes, para que possa estercar, colocar o esterco, o adubo, que possa adubar esta planta da melhor maneira durante este período. E um ano será suficiente para chegar à conclusão se a árvore é frutífera, se tinha algum impedimento, será corrigido com essa adubação, com esse cuidado, e ela vai produzir, porque já está na época de produzir. O Senhor não foi buscar fruto sem que fosse tempo dela produzir. Ela já era uma árvore que tinha condições de produzir. Então, o vinhateiro pediu a ele mais um ano, um tempo de um ano, para escavar e estercar. Ia empenhar para com aquela árvore todo o cuidado necessário para tentar ver se ela conseguisse frutificar. E ele disse o seguinte: se der fruto, ela ficará. Porque o problema da árvore é que ela era infrutífera. Mas se eu fizer um trabalho com ela de adubação e ela produzir fruto, ela vai seguir o seu caminho normal. No entanto, se mesmo assim, escavando, estercando, cuidando, dando-lhe a atenção necessária, ainda assim ela não produzir fruto, então o vinhateiro disse, depois pode mandar cortar. Ela será cortada porque não produziu frutos, mesmo com todo o cuidado que foi despendido a esta árvore, a esta figueira, não teve jeito, ela não produziu e, portanto, agora precisa ser cortada e tirada do lugar que deveria estar uma árvore que produzisse frutos. O que isso traz para nós? As árvores que não são frutíferas, elas devem ser cortadas. Qual é a pessoa que compra uma árvore frutífera e não quer colher frutos naquela árvore? Todas as pessoas, quando compram uma árvore frutífera, chegando o tempo da frutificação, eles querem sim receber os frutos e saboreá-los, porque é para isso que o nome dela é árvore frutífera. Então, a semelhança das árvores, nós também somos, à luz da palavra de Deus, considerado como árvores do Senhor, plantados por Ele. É como uma planta que vai estar num lugar aonde o Senhor a coloca para que ela possa dar fruto, ela possa produzir. Então, esse deve ser o sentido de uma árvore frutífera. Então, diz que os que estão plantados na casa do Senhor, plantados como se árvores fossem, eles florescerão nos átrios do nosso Deus. Observe, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Quer dizer, a árvore frutífera, não importa se ela seja antiga, já uma árvore velha, ela continuará produzindo fruto, porque a sua natureza é ser frutífera. E quem está plantado na casa do Senhor há de ser, sim, frutífero. Então nós, à semelhança das árvores, fomos escolhidos pelo Senhor para produzir frutos. Então observe o que Jesus deixou registrado e o João, o evangelista, deixou escrito no Evangelho, no capítulo 15, o versículo 16. Está escrito assim: não me escolhestes vós a mim,
Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, como a árvore frutífera, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, seja um fruto bom, um fruto permanente. Então, nós, como árvores considerados pelo Senhor, fomos escolhidos para produzir fruto. Então, o Senhor espera, em determinado tempo da nossa vida de comunhão com Ele, encontrar frutos na nossa vida. Porque, como árvore, seremos frutíferos. Então, é dele, o proprietário, aquele que nos comprou e que nos plantou, que ele tenha esta liberdade de chegar no tempo do fruto e procurar frutos em nós. Se ele encontrar frutos, ele ficará satisfeito. Se ele vier e não encontrar frutos, ele não terá alegria em nós, porque nos plantou como árvores frutíferas e nós não estamos produzindo, então nós estamos indo contra o desejo do nosso Senhor. Todavia, Deus dispensa um cuidado especial na vida de cada um, na nossa vida. Observe aqui que o vinhateiro, ele então pediu mais um tempo ao Senhor, ao invés de cortá-la, depois de 3 anos, que ele procurava fruto e não achava. Foi um tempo que ele considerou suficiente, mas o vinhateiro pediu mais um ano, mais um 4º ano. E lhe foi concedido. Ele disse, eu vou escavar, eu vou estercar. Se ela der fruto, ela fica. Se ela não der, ela será cortada. O Senhor Jesus falou a mesma coisa, quando falando sobre a união do crente com o Senhor Jesus, dizendo o seguinte, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E diz, toda vara em mim que não dá fruto, atira. A árvore não deu fruto, está ligada em mim, não deu fruto, tira. E faz o quê? E limpa aquela que dá fruto. Veja que a árvore que dá fruto, ela deve ser limpa para que dê mais fruto. Mais fruto. E no versículo 5 está escrito, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então veja que o cuidado com a árvore é que ela produza frutos. Com o decorrer do tempo e o cuidado, ela vai dar mais fruto. E com o passar do tempo, ela vai dar muito fruto. Então nós olhamos aqui os níveis da frutificação. Fruto, mais fruto e muito fruto. É o que está aqui. E a árvore que não dá fruto, o que é que acontece? Então diz assim, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, se nós estivermos em Jesus, é nosso dever produzir frutos. Se dissermos que estamos em Cristo e não der fruto, nós seremos cortados e lançados fora. Aqui no versículo 6 diz, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Por quê? Porque uma árvore que era para ser frutífera, não foi. Então, depois de um tempo, se não houver frutos, esta árvore será então cortada. E ninguém poderá se queixar diante do Senhor por não ter dado fruto e por ter sido cortado pelo Senhor. Por quê? Porque foi-lhe dado o tempo e o preparo necessário para produzir frutos.
não produziu, não tem o que se queixar. Tudo tem o tempo de acontecer. Tem o tempo da planta crescer, árvore frutífera, tem o tempo de ela produzir frutos. Se chegar este tempo e ela não produzir, e o vinhateiro cuidar desta planta, e o Senhor continuar cuidando da nossa vida, dando-nos o necessário para que sejamos produtivos na sua presença, e ainda assim nós nada produzimos diante de Deus, não tem outra alternativa a não ser cortado, tirado com raiz, porque não estamos produzindo o que se espera de cada um de nós. Então, precisamos olhar para nós a semelhança desta figueira e da videira verdadeira que Jesus falou, que quando chega o tempo de produzir, é notório que se espera encontrar frutos. Não encontrando, chega-se à conclusão de que aquela árvore está ocupando a terra inutilmente. Se eu, como cristão, não estou produzindo frutos para a glória de Deus, eu estou inutilmente ocupando um lugar que deveria ser de uma árvore frutífera e eu estou ali atrapalhando o desenvolvimento. Então, a árvore que não produz fruto, ela deve sim ser cortada. O crente que não for frutífero em Jesus, ele será cortado da liga, da comunhão com Jesus. Não tem outra alternativa. Não tem como ficar ligado a Jesus e ser uma árvore estéril, infrutífera. Não. O Senhor nos escolheu para produzir frutos e frutos bons. Então agora vamos avaliar esta reflexão e olhar para a nossa vida. Eu estou produzindo frutos para Deus? Há quanto tempo o Senhor está tendo cuidado com a minha vida? Ele está escavando, ele está estercando, ele está colocando o adubo necessário, o alimento para o fortalecimento da planta, toda a capacitação para que esta planta, que sou eu, que é você, que somos nós, que venhamos a produzir frutos para Deus. Se mesmo assim nós não produzimos fruto, nós estamos numa condição de que a qualquer momento seremos cortados desta videira, desta oliveira, ou esta videira será cortada e lançado no fogo para ser queimado. No entanto, se estamos produzindo frutos para a glória do nome do Senhor, Ele terá o imenso prazer de nos manter, de conservar-nos diante de si, para que continuemos dando fruto. Como o salmista disse, ainda na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. O desejo de Deus é que eu e você produzamos frutos para a glória do seu nome. Ele não quer e não aceita ninguém infrutífero diante da sua presença. Se alguém está há tanto tempo, diz que está servindo a Deus, mas não produz frutos para Deus, está perto de ser cortado e lançado no fogo. O Senhor é bom, Ele é amor, Ele dá graça, Ele ajuda, mas Ele também é justo. Ele não pode manter uma árvore infrutífera no lugar que deveria estar uma árvore frutífera. Então, eu e você precisamos ter o devido cuidado e sempre estar nos avaliando como é que estamos diante do Senhor. O Senhor, ao olhar para mim, encontra frutos. O Senhor, ao olhar para você, encontra frutos. Se Ele encontra frutos, glória a Deus por isso. Se Ele não encontra, tenhamos cuidado, porque pode ser que a qualquer momento sejamos cortados, porque não é de um dia para o outro. Há quanto tempo o Senhor Deus vem procurando frutos na minha vida, vem procurando frutos na sua vida. E se Ele não acha estes frutos,
no tempo que eles deveriam ser produzidos, o que é que ele fará? Ele mandará que sejamos cortados e lançados no fogo. Eu não gostaria de ser cortado. Não desejaria que também você fosse cortado. Mas o meu desejo não tem nada a ver se eu não produzir frutos para a glória do Senhor, porque Ele me dá toda a seiva necessária. Ele me capacita de toda forma para que eu seja produtivo. E ainda assim eu não sou, eu estou sugando toda a essência que poderia ser colocada numa árvore frutífera, ela está sendo consumida por uma árvore infrutífera, que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Mas tenhamos cuidado. Então avaliemos qual é a nossa condição. Eu fui chamado para ser uma árvore frutífera. Você foi chamado para ser uma árvore frutífera. Nós estamos produzindo? Glória a Deus. Não estamos produzindo? Tem coisa errada aí no caminho. É preciso ter cuidado e despertar antes que seja lançado fora pelo próprio Senhor. Que possamos pensar, refletir, analisar com muita responsabilidade a nossa vida e procurar produzir para que o nome do Senhor seja glorificado. Pensa sobre isto, avalie com cuidado. Querendo Deus, amanhã retornaremos.